Boa tarde a todos. Obrigado novamente pela presença de todos aqui. A gente vai dar início à nossa sessão do período da tarde. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer os participantes da mesa, né, o professor Fernando Nogueira, a professora Maria José Maluf de Mesquita e o professor Matheus Batistella, pela presença hoje aqui. E já que a gente está um pouquinho adiantado da hora, eu já vou apresentar o nosso primeiro palestrante, professor Fernando Nogueira, graduado em Geologia pelo Instituto de Geociências da USP e doutor em Geociências e Meio Ambiente pelo IGCE da Unesp. Ele é especialista em gestão de riscos ambientais urbanos, a área que ele trabalha desde 1991. É também professor adjunto do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC em Santo André, São Paulo. Muito obrigada, professor Fernando, por estar conosco hoje, e eu passo a palavra. Obrigado aí. Eu vou pedir para o Davi colocar minha apresentação. Eu queria começar assim, elogiando enormemente a iniciativa desse evento. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser discutido em todos os fóruns, em todos os locais, e nós estamos numa situação, numa sinuca de bico e completamente despreparados para enfrentar essa sinuca de bico, né? Nós, enquanto humanidade, né? E nós, como brasileiros. Então, eu queria fazer, na minha pequena contribuição aqui, tratar daquilo que eu tenho me envolvido aí a vida toda profissional, fazer uma rápida discussão sobre os riscos associados a esse cenário de emergência climática e que é um pouquinho mais complexa do que simplesmente uma emergência climática, como diz o Paulo Artacho no seu artigo de 2020, em que ele fala que nós vivemos uma crise conjuminada, climática, sanitária e de perda de biodiversidade, uma crise ambiental. Então, vamos para a próxima, só para a gente dar uma contextualizada no que eu quero falar, né? Essa foto que me acompanha, eu uso muito, que é uma foto do Monte Serrala, em Santos. Assim, uns 20 dias, no comecinho de março de 1928, a fina flor da engenharia de Santos subiu o morro, como sempre acompanhada de toda uma segurança para subir o morro, e, olhando esse enorme degrau de abatimento, eles não tinham conhecimento suficiente para perceber, para transformar o conhecimento em ação. E 20 dias depois, tudo isso desceu, 150 mil metros cúbicos de solo e rocha, e matou 80 pessoas e destruiu parte da Santa Casa de Santos, que ficava no sopé, ou seja, as pessoas que estavam internadas no hospital morreram desse grande desastre brasileiro em 1928. Então, eu acho que a ideia dessa imagem, para mim, é que o conhecimento tem um enorme papel nessa temática, né? E, por isso, eu fico muito feliz de poder estar conversando aqui na Unicamp, um centro de excelência de conhecimento, sobre esse tema. E faço já uma indicação para todos que quiserem ler mais sobre esse assunto. A gente produziu, em 2021, um texto muito legal, fácil de achar na internet, que é um caderno técnico de gestão integrada de riscos e desastres, que chama GIR de mais 10. Mas eu queria partir do conceito mais simples, que tem bastante a ver com algumas pessoas aí de vocês que estão organizando esse evento, que é o livro da Yvette Verret, essa geógrafa, que diz que o risco ele é um objeto social que envolve a percepção de uma ameaça e que de uma comunidade, e que, em função da percepção de que tem um perigo mordendo sua nuca,
esse indivíduo, essa comunidade, adota procedimentos no sentido de enfrentar esse problema. Esse campo do conhecimento, a próxima, faz favor, Davi. Esse campo de conhecimento sobre risco, né, que é diferente daquilo que a Ivete Verré chama de desastre. Ou seja, o risco, né, ele é a possibilidade de você evitar o desastre, né? Ou seja, para as pessoas que não adotam procedimentos ao perceber que existe uma ameaça ou sem perceber que existe uma ameaça, só sobra a alternativa do desastre, né? Por conta disso, mais ou menos junto com a criação do IPCC, esse assunto vem à tona como um campo de conhecimento com referenciais internacionais que vem evoluindo da década de 1990, quando eu comecei a trabalhar com isso, mas também que esse assunto veio para o campo do conhecimento com reflexões que evoluíram imensamente desde então, né? Ou seja, na década de 90, a ONU criou a Década Internacional de Redução de Desastres Naturais e rapidinho deu crise ali, principalmente com contribuição do campo da sociologia de desastres, que questiona, né? Década Internacional de Redução de Desastres Naturais, os desastres não são naturais. E aí os conceitos foram crescendo e se aproximando de uma leitura mais de análise de como a sociedade vai se desenvolvendo com pouca sustentabilidade, como os desastres são consequência exatamente desta condição, né? Então, termos que vão se tornando presentes, como resiliência, governança, coprodução do conhecimento, aparecem associados à gestão de risco. Mas o fato concreto é que palavras não significam mudanças nas praxes da gestão de riscos, seja nos governos, seja nos organismos de proteção e defesa civil, seja na própria academia, né? A próxima imagem, por favor. Davi, a próxima imagem. O fato concreto, como é que eu tiro a imagem nossa daqui? Porque eu não consigo ler a tela inteira. Deixa eu ver se eu baixo. Isso, consegui. O fato concreto é que os desastres não reduziram. A gente, aqui, pelo contrário, estamos sentindo a intensificação dos desastres com tragédias assustadoras, como aconteceu esse ano na Barra do Saí. Por que acontece? Qual o problema principal? Eu queria fazer 5 sugestões que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a concepção do risco como elemento exógeno, ou seja, o risco é um problema da natureza. Portanto, se a gente conseguir controlar a natureza, a gente trata o risco. O foco continua sendo no desastre. Isso está muito permanente, né? É muito frequente as pessoas associarem o desastre, é muito frequente as pessoas associarem que cuidar disso é uma atribuição exclusiva dos organismos de defesa civil. Vale a pena ler o texto magnífico do Alan Lavelle e do Andrew Mascray, que está apontado aí, em que eles chutam o balde da lógica tradicional da redução de risco. Ou seja, na verdade, a prática corriqueira no mundo inteiro, e muito particular a nossa, é de colocar band-aid para disfarçar as inadequações do desenvolvimento, né? Das formas de desenvolvimento que a gente vive, né? O segundo aspecto que não reduz os desastres é que a gestão de risco
é uma coisa feita por especialistas para especialistas, ou seja, um isolamento absoluto, né, da governança. A governança é voltada para dentro, né? É muito frequente a Defesa Civil usar o termo defesa civil somos todos nós, mas todos nós quem, cara pálida, efetivamente? Quanto a relação com a sociedade e a sociedade é incorporada nisso, né? A terceira questão é o profundo desconhecimento da dinâmica do território. O território se transforma continuamente e essa transformação acaba com muito pouco acompanhamento de quem faz a gestão de risco. A quarta questão é que esse tema de risco ele não cabe na simplificação e a geologia, a engenharia vem classicamente fazendo dos seus problemas, ou seja, uma simplificação que se transforma em equações, em fórmulas, em regras básicas de tratamento, né? O conhecimento e a decisão precisam entender esta leitura da ciência pós-normal, que os fatos que a gente trata são incertos, ou seja, estamos no campo da incerteza, os valores são controvertidos, as apostas elevadas, e a necessidade de decisões urgentes são demandadas o tempo inteiro. Esses são os atributos das questões ambientais e dos riscos da contemporaneidade, né? É fundamental que a gente trate esse assunto como um debate entre a academia, a sociedade e a política. Ou seja, precisamos ampliar o número de pares nessa discussão, né? E a quinta questão é essa que nós estamos discutindo aqui, ou seja, nós vivemos numa conjuntura em que a inovação nos métodos, no entendimento, precisa acontecer com muita urgência. Não dá para a gente repetir os mesmos padrões de leitura do ambiente que a gente fazia antes dessa cena. Próximo slide, por favor. Antes desse mar revolto. Essa cena é repetidíssima, mas está aí. Ou seja, nós já estamos com o mar revolto das mudanças climáticas instalados, ou seja, chuva de 900 milímetros atingindo o litoral de São Paulo, não é uma coisa corriqueira. Eu fico em pânico, né? Ou seja, se cair 900 milímetros em qualquer lugar do país, é uma tragédia. Isso acontece. Se cair na minha casa, eu estou frito. Enfim, são condições absolutamente inusitadas para a gente enfrentar. E, portanto, nós vamos precisar tratar com inovações muito fortes de método, né? E não podemos esquecer que existem uma enorme disparidade de recursos, de condições para o enfrentamento disso entre as comunidades mais pobres e aqueles que têm mais futuro. Ou seja, quando a gente pensa em como vão se manifestar essas mudanças climáticas na nossa região, no nosso país, a gente pensa como é que viver a pandemia sem ter abastecimento de água permanente ou grandes reservatórios de água, como aconteceu em muitas favelas da região metropolitana de São Paulo. Como é a questão do conforto térmico se a gente tiver ondas de calor absurdas, né, num apartamento com ar-condicionado e numa favela com telhas de eternite. A mesma situação de fragilidade ao ocupar os terrenos mais frágeis do ponto de vista da estabilidade dos taludes, da capacidade de inundação, etc. Então, nós temos que perceber, próximo slide, por favor, nós temos que perceber que o risco ele é socialmente construído e os desastres não são naturais. Por exemplo, essa favela fica do lado do Shopping Bourbon, ali em Perdizes, em São Paulo, que não é uma área de risco, mas olha só, né? Nessa favela uma banheira flutuando, lançada na cabeceira desse canal artificial de esgoto que sai ali do meio de Perdizes para
marginal do Tietê, perto do antigo Play Center, foi capaz de derrubar quase 50 barracos em março de 2020, quando deu uma chuva extrema na capital, né? A favela da Rua Quirino dos Santos, ali na Barra Funda. São condições absolutamente desumanas, e é exatamente esses territórios que precisam urgente de intervenções, como eu vou falar já já. Vale a pena ler um artigo que eu gosto muito, escrito pela Luciana Travassos, Pedro Jacobi, um conjunto de pesquisadores que discute por que ainda acontecem mortes na macrometrópole paulista quando acontecem eventos extremos, né? E eles apontam 4 fatores essenciais ali. Eles apontam, primeiro, que as inundações, os lugares que morrem por inundação têm a ver com uma inadequação da infraestrutura, ou seja, uma engenharia equivocada. É só pensar no extremo de impermeabilização que as cidades têm e como é que é possível tratar a inundação com essa condição de engenharia, né, que é direcionada por planos diretores, como o que recentemente foi aprovado na cidade de São Paulo, e que vai adensar cada vez mais, impermeabilizar cada vez mais, desnaturalizar cada vez mais a cidade, né? Em segundo lugar, os deslizamentos têm a ver com lugares de absoluta falta de infraestrutura, como esse, né? Então, tem a ver com, principalmente, infraestrutura de drenagem, mas também tem a ver com a incapacidade dos organismos de proteção e defesa civil de ter práticas antecipatórias. Quase sempre a ação da defesa civil acontece depois que já aconteceu o desastre, ou seja, é para recolher os cadáveres e não para fazer rotas alternativas de fuga, de mobilizar a sociedade para enfrentar antecipadamente os fatos, né? E, por fim, que os governantes, muito poucos governantes, entendem que governar é antecipar-se, como disse Omar Darío Cardona, num autógrafo que ele me deu. Governar é antecipar-se. Próximo, por favor. Então, eu queria fazer, assim, nessa louvável iniciativa da Unicamp de perguntar o que tem que ser feito nos próximos 5 anos, eu estou emprestado para o Ministério das Cidades. Então, apresento aqui algumas para a Secretaria Nacional de Periferias, onde existe um departamento de prevenção e mitigação de riscos, e o nosso laboratório de gestão de riscos da UFABC se deslocou quase que integralmente, né? Os nossos alunos são os diretores desse departamento, os coordenadores, e o professor Belinho aqui foi acompanhando para dar uma assessoria técnica. E lá nós estamos discutindo a necessidade de inovar muito fortemente, ao mesmo tempo que é necessário resgatar instrumentos e recursos que foram, nos últimos anos de desgoverno, sumiram da praça. Então, dando a sequência nos eixos da gestão de risco, eu queria dizer que é fundamental, do ponto de vista de conhecimento dos riscos, queria propor para essa importantíssima universidade, para os seus pesquisadores, que é fundamental que se construa metodologias replicáveis na diversidade nacional e que sejam participativas, de identificação, análise e espacialização em escalas adequadas das vulnerabilidades frente a multirriscos, ou seja, não adianta ficar só trabalhando. Eu sou geólogo, mas acho que nós temos que abrir mão de seus exclusivos, né? Mas tratar com os multirriscos, ou seja, todos os riscos associados, fazer uma leitura do território, procurando tudo aquilo que, em condições de extremos climáticos, vão colocar as pessoas em risco, né?
do ponto de vista da crise climática, sanitária e ambiental. E o foco, mais do que essa leitura servir de policiamento territorial de propriedade, mas o foco é a qualificação da segurança socioambiental dos territórios precários e periféricos. Ou seja, precisamos investir muito na leitura de pensar que, se a gente não qualifica a segurança nesses territórios, a sociedade inteira está ameaçada com epidemias, com impactos brutais que afetam o conjunto da sociedade. Eu dou um destaque aí para a identificação das causalidades em múltiplas escalas dos riscos, para possibilitar a proposição de ações preventivas e mitigadoras e uma leitura integrada daquele ambiente territorial, né? Dentro do bairro. Então, leitura de infraestrutura, como a infraestrutura afeta os locais. Subindo um pouquinho mais a tela, eu não consigo ler até embaixo, Davi, se for possível. Eu acho que também, para poder fazer esses mapeamentos, a gente precisa evoluir em metodologias replicáveis de mapeamento participativo, de coprodução do conhecimento. Porque, efetivamente, se o mapeamento não for coproduzido com quem vive na área, né, e essas pessoas se apropriarem daquela informação, muito provavelmente o mapeamento não serve para nada, né? À medida que ele alimenta a institucionalidade, mas não alimenta a resiliência da própria comunidade. Portanto, a atividade de mapear risco tem que ser uma atividade de mobilização social da comunidade moradora em cada área, para que ela conheça as ameaças ou reconheça aquilo que elas já sabem, mas precisa organizar no pensamento e desenvolva procedimentos adequados aqui, né? Principalmente no sentido de desenvolver resiliência ou protagonismo comunitário frente ao multirrisco em conjuntura de crise climática. Essa questão é fundamental na medida que mapear não é um trabalho exclusivamente técnico da geologia, da engenharia, se não tiver aí junto com o pessoal de comunicação, de ação social, de mobilização da comunidade para esse enfrentamento. Próximo, por favor. Bom, essa semana eu fiquei muito chocado de ver uma obra ocorrida em São Bernardo, no Jardim Regina, que gera um nível de concreto que praticamente estigmatiza para o resto da vida a favela, né? É como colocasse ali sei lá, um gesto no meio da face da pessoa, né? É uma brutalidade da engenharia aquela obra. É por aí, né? Nós precisamos pensar em metodologias replicáveis também na diversidade nacional, nos diversos cenários de risco, né? Dentro dessa crise climática, sanitária e ambiental, de soluções baseadas na natureza, ou seja, que não façam só leitura do Jardim de Chuva, aquelas leituras internacionais que às vezes são bacanas em lugar chique, mas como é que faz, né, para você qualificar o ambiente precário hoje, né, com foco em soluções baseadas na natureza? Essa resposta nós estamos caçando nos grupos lá da Secretaria Nacional de Periferias, e esperamos que a Unicamp contribua enormemente para isso, né? Esse foco de qualificação da segurança socioambiental nesses territórios precários e periféricos envolve qualificar o ambiente, ou seja, o risco é um risco daquele ambiente urbano precarizado, danificado, e que precisa ser qualificado, melhorado, né? Também é importante, nessa questão de mitigação e prevenção de risco, um investimento muito grande em técnicas de comunicação e educação
para o protagonismo comunitário na qualificação da segurança socioambiental dos territórios precários e periféricos. A Unicamp tem equipes fantásticas, tanto de comunicação como de educação, e esse investimento pode ser pensado integradamente ao planejamento de soluções baseadas na natureza. Próximo. E, por fim, nós estamos numa conjuntura em que, cada ano, depois dessa onda de calor que a gente passa com alternância de dias frios, mas onda de calor que se refletiu aí no hemisfério norte agora, a gente fica pensando como vai ser o nosso verão, né? Depois de tantos apavorantes desastres que aconteceram nos últimos anos, como foi na Ponta Negra, em Paraty, em 2022, como foi em Carnaval desse ano, na Barra do Saí, enfim. Sequencialmente, nós estamos tendo uma sequência de desastres muito, muito assustadores. Né? Como vai ser esse verão? Como vai ser esse período chuvoso que se aproxima? E aí eu acho que temos que investir já, né, na busca de orientações que se antecipem a isso, né? Mas precisamos pensar que não são somente os ligados aos extremos pluviométricos. Nós temos que pensar em ondas de calor, em dificuldades de abastecimento hídrico. Esses aspectos todos precisam evoluir nos indicadores dos limiares críticos, em cenários diversos aí de risco, e nessa diversidade de paisagens, de clima, de ambientes nacionais, né? Para que a gente possa implantar alertas antecipados e que cheguem às comunidades, ou seja, que as comunidades sejam protagonistas de procedimentos antecipatórios, ou seja, que se organize para ter posturas de defesa. Não existe esta de ficar esperando que alguém venha socorrê-lo, porque muitas vezes não existe tempo hábil para isso. É fundamental a formação de núcleos comunitários de proteção e defesa civil, que monitorem, que recebam informações de alertas antecipados e que já sejam capacitados, sejam preparados para práticas antecipatórias de autodefesa. Então, eram essas propostas que eu queria fazer aqui. Fico à disposição para conversar. Muito obrigado. Coube no tempo, né, Davi? Ou mesa? Não, precisamente dentro do tempo, professor Fernando. Muito obrigada. Bom, eu vou passar a palavra agora para a nossa segunda palestrante, é a professora Maria José Maluf de Mesquita. Ela é geóloga, professora do Instituto de Geociências aqui da Unicamp, titular da disciplina de Prospecção Mineral, Geologia Econômica e Petrografia de Minérios desde 2011 e integra o programa de pós-graduação em Geociências do Instituto de Geociências da Unicamp e participa do grupo de pesquisa e evolução crustal e metalogênese do CNPq. Atualmente desenvolve projetos interdisciplinares na área de desenvolvimento sustentável na mineração de pequena escala. Bom, professora Maria José, eu acho que eu tenho que mudar aqui o vídeo. Eu vou só mudar o vídeo e eu já passo a palavra para a senhora. Agora foi. Por favor, a palavra é sua. Oi, boa tarde. Tirei um pouco o vídeo para dar a apresentação. Me sinto muito honrada e tenho muito orgulho de participar, tanto da Unicamp como desse evento. Então, parabenizo as colegas, a Nery, a Leila e todo o Cameja, professor Fernando Nogueira e toda a mesa. Acho que é muito importante essa interdisciplinaridade que a gente está discutindo aqui. Então,
me sinto muito honrada de participar. Não sei se vocês já estão vendo a apresentação, acho que sim, né? Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, os futuros sustentáveis para as comunidades, então, mineiras, artesanais, de pequena escala de ouro, né? Já é um segundo projeto que a gente desenvolve e nessas etapas aí a gente está trabalhando com mapeamento socioeconômico, ambiental e geológico dessa região de Peixoto de Azevedo, no norte do Mato Grosso. Deixa eu passar aqui. Antes de mais nada, eu queria falar que, sendo da área, então, de geologia econômica e de prospecção, a gente sempre se esquece, né, quais são os metais que a gente vai precisar para uma tecnologia de energia de baixo carbono. Normalmente a gente pensa, bom, vamos mudar a matriz, tudo vai ser resolvido, né? E não. Então, para o Banco Mundial, um futuro com baixo consumo de carbono vai precisar de uma quantidade de outros minerais, porque as tecnologias de energia limpa precisam de muito mais elementos químicos que as energias de combustível fósseis, né? Então, eu gosto disso aqui, que parece uma tabela periódica, mostrando a quantidade de elementos, inclusive raros, muitos deles, né? Terras raras, cobalto, cromo, lítio, que a gente já conhece, as baterias, mas é uma quantidade de elementos, né? E essas minas, a maioria delas vai ter que ser descoberta ainda, porque vai dobrar a produção e a demanda em muitos desses elementos em 500 vezes. Então, assim, é uma preocupação. Eles estão em lugares que a gente não pode mudar de lugar, né? São inóspitos, têm problemas políticos e econômicos, e isso tem que estar também na nossa equação. Então, qualquer falta de suprimento mineral vai impactar a escala e a velocidade que certas tecnologias vão poder ser implantadas. E isso já está acontecendo. Esse estudo de caso eu trago para vocês, né, o que a gente está desenvolvendo aí. É um projeto que vem desde 2019, que envolve pesquisadores da Universidade de Cardiff e pesquisadores, alunos de pós-graduação e graduação aqui do IG da Unicamp, do Instituto de Geociências, e é financiado por esse Global Challenges Research Fund, que é o GCRF, né? O objetivo do primeiro projeto, já foram 2, foi construir relações de trabalho com diversos atores, atoras da mineração artesanal e de pequena escala, que chama em português MAP de ouro, nessa região, que é uma região muito importante de reservas garimpeiras, de cooperativas legalizadas, né, para coproduzir questões de investigação que permitissem práticas mineiras mais sustentáveis. O workshop envolveu, então, esse primeiro projeto foi para fazer o workshop, levar todas essas pessoas para Peixoto de Azevedo, né? Vários profissionais, colegas foram, da comunidade, através de discussões de grupos temáticos, então os GTs envolviam geologia, meio ambiente, economia, ciências sociais, educação, muito interdisciplinar, né? Eu, como sou geóloga, aqui botei o mapinha do Google para vocês verem. Peixoto de Azevedo está aqui nessa bolinha vermelha, bem no limite, já quase com o Pará, né? Aqui em cima é Pará, né? Alta Floresta. Então, para a gente ver, Parque do Xingu faz parte do município, do grande município de Peixoto de Azevedo. Então, estamos falando aí de Brasil profundo, né? Esse aqui foi o layout desse primeiro workshop, que teve como dinâmica, então, discussões nesses GTs, saídas de campo, depois os GTs reuniam as sessões plenárias para discutir essa interdisciplinaridade, né? E participaram muitos grupos, né? Garimpeiros sempre legalizados, quando eu falar, tá? Cooperativas legalizadas, representantes do Ministério de Energia, outras empresas médias de mineração, comunidades indígenas, membros dos governos estaduais e locais, agricultores, organizações sociais, a CUFA Peixoto fez parte, né? E outros, né, acadêmicos e outras instituições.
Esse primeiro projeto, então, a ideia era realmente levantar, né, palavras-chave aí. Então, a gente levantou, né, qual o modelo de certificação da mineração de ouro mais apropriado para as cooperativas de Peixoto de Azevedo. Certificação de ouro, falamos aqui como aquela certificação de orgânicos, né? Então, se eles precisam trabalhar, mudar, substituir mercúrio, recuperar as áreas, que eles já fazem, né? Essas cooperativas. Como vamos também pensar em certificar esse ouro, né? Novas tecnologias podem substituir a amálgama de mercúrio e melhorar outros aspectos do beneficiamento de ouro através de investigações translacionais. Como podem ser implementadas práticas de sustentabilidade e segurança no local de trabalho nessas minas da MAP para aumentar o bem-estar e a prosperidade? Então, esses foram os temas levados para o segundo projeto, que foi aprovado um pouco antes da pandemia, né? Sofreu aí alguns problemas, mas, enfim, nada grave. Então, esse segundo projeto teve como objetivo produzir, implementar novos modelos de sustentabilidade no MAP, que sejam apropriados ao Brasil, mas também relevantes para desafios globais de sustentabilidade. E a gente colocou linhas, então, de objetivos, né? Então, eu vou botar em cada slide aí um objetivo que está finalizando, né, esse projeto. O primeiro, então, foi mapear as interações entre grupos dentro do entorno da exploração, então, mineral de Peixoto de Azevedo. Isso aí é o nosso grupo de pesquisadores de, né, mestrado, pós-doc, duas geógrafas locais, a gente sempre inclui pesquisadores locais de Peixoto. Então, aí a gente levantou 50 entrevistas que estão sendo tratadas para publicação, que a ideia era pegar, então, todas essas diversas atores que trabalham na região, né? Isso aqui é um mapinha também que está sendo desenvolvido, simplificado, do relacionamento da MAP em Peixoto de Azevedo. Então, aqui é interessante que a gente vê no meio aqui, desculpe que está em inglês, né? A MAP está aqui, a CGM, os garimpeiros aqui no lado esquerdo, as cooperativas de garimpeiros, que são várias na região. Essa COGAVEP, que a gente trabalha há muitos anos, ela é premiada, né? É uma das maiores cooperativas desse tema do Brasil, né? Em cima, a relação da MAP com outras companhias, por exemplo, empresas de consultoria ambiental, os comércios locais, como são envolvidos essa cidade que é gerida, né, pela mineração, as outras companhias de mineração, qual é a interação delas com a MAP, que tem muita. Eles requerem áreas, e as áreas, quando são menores de escala, são discutidas com os pequenos mineradores para eles trabalharem ali em simbiose, né? Os compradores de ouro, que são as DTVMs, né? O setor de garimpeiros das cooperativas só pode vender para as DTVMs, né? Então tem que se fazer um trabalho também com as DTVMs, que a gente tem já um outro projeto agora, que eu vou mostrar no final, com a Alliance for Responsible Mining, a ARM, que com a certificação a gente está trabalhando com eles, e um projeto com a Siscorp, que é de cooperativas nacionais, né, para introduzir, então, métodos que a gente possa acompanhar essa evolução de índices de sustentabilidade, né? Então, tem o setor público lá, tem as comunidades indígenas, o setor de sociedade civil, e todos eles, então, a gente está trabalhando. O item B desse projeto, né, o grupo de pesquisa que trabalha com fitorremediação. Então, a ideia não era só tentar trabalhar com remediação, que temos vários projetos, mas sim pensar em plantas nativas que crescem nesses locais de garimpos, e como a gente pode testar essas plantas como bioextratores para extrair, volatizar e mobilizar esse mercúrio dessas áreas que já são contaminadas, né? Então, aí tem a mestranda Sheila Silva, que está acabando,
orientada pela minha parceira, doutora Jerusa Schmidt, né? Isso aqui, o trabalho vocês terem uma ideia, o trabalho da Sheila foi fazer um mapa georreferenciado de uma cidade que não tem trabalho com ouro para Peixoto de Azevedo. E aí coletar folhas da árvore principal, que é a oiti, que ela é a única árvore espécie, né, da zona urbana de Peixoto de Azevedo. E aí coletar as folhas lá de cima da copa, como está mostrando aqui, porque a gente sabe que principalmente o mercúrio, por ser volatilizado nesses locais, ele vai para a atmosfera e ele acaba caindo nas árvores. Ele não entra pelas raízes. Pouco deles entram aqui embaixo, né, pela serrapilheira, né? Então, a gente coletou essas amostras, analisou no laboratório de química aqui da Anne Fostier, que também é nossa parceira nesse projeto, trabalha com isso, e aí os resultados estão saindo aí, né, da quantidade de mercúrio que entra nessas folhas, e testes com outras plantas que podem. Tem outro parceiro, no professor Ricardo Tortorelli, da UFMT, de Sinop. O outro projeto de mestrado que está começando agora, o mestrando Matheus, ele trabalha na cooperativa, na Cogavep. Esse projeto é financiado a maior parte pela cooperativa, mas também entrou uma parte da Embrapa de Sinop, que é testar a substituição de mercúrio. Então, esse é um dos projetos mais importantes, né? Todo o mundo está tentando substituir o mercúrio nessas amálgamas, né? Eu estava agora no norte do Mato Grosso semana passada, falando com um senhor que estava no acampamento junto com a gente, que foi ex-garimpeiro, e ele dizendo, na minha época, quando eu era garimpeiro, ele deve ter uns 70 anos, e a gente não usava mercúrio. Esse mercúrio foi introduzido no Brasil exatamente pelas casas de compra e depois foi difundido, né? Então, esse projeto a gente se baseou nos Chocós da Colômbia, né, num grupo de indígenas que nunca trabalhou com mercúrio e trabalha com essa planta chamada pau de balsa. É aquela que faz os laminados fininhos do chão, é uma planta leve, né, faz até aquelas pás dos moinhos eólicos. Então, esse teste de substituição com a Embrapa, né, a co-orientadora do Matheus é a doutora Marina Morales, a gente se encontrou a semana passada. Eles estão fazendo um plano piloto lá em Peixoto, e os testes, então, de material do garimpo que seja amalgamado com o pau de balsa e analisado, então, quantificado, né, e testado. Aqui os lugares onde o pau de balsa já existe, isso aqui é o material da Embrapa, né? Então, a gente está bem otimista, né? Mas o pessoal de Cardiff também levou material aqui de garimpo para testar num outro laboratório lá com solventes, né? Tipo amônia, para tentar essa substituição, né? E, por fim, aí, a gente tem a própria certificação, né? Então, explorar as atividades da comunidade e cooperativas em relação à sustentabilidade e aos requisitos para a certificação de ouro. A companhia, então, é da Colômbia, mas já expandiu para o mundo inteiro. A Aliança para a Mineração Responsável do Peru iniciou o diagnóstico de 2 garimpos já na cooperativa. Então, iniciar o diagnóstico é fazer o protocolo de testes e mostrar para eles aonde eles estão indo bem e aonde eles têm que se desenvolver até chegar numa certificação de ouro. E essa certificação ela pode ou não ser renovada anualmente, né? Eu tirei do site hoje isso aqui, né? Alliance for Responsible Mine, criada em 2004 e é um dos principais especialistas mundiais em mineração artesanal e de pequena escala. Trabalhamos, dizem eles, né, para transformar o setor da MAP numa atividade social e ambientalmente responsável, melhorando simultaneamente a qualidade de vida dos mineradores artesanais e de suas famílias e comunidades. Eu trouxe alguns exemplos aqui dessa parceria com eles já lá no Peru, né? Então, aqui são 3 organizações de MAP já certificadas, né?
ali tem o número de os anos de certificação, quantos mineradores estão envolvidos, os prêmios que eles ganham desse, chama Fair Mine, eles são revertidos para investimentos, né? Para garantir abastecimento de água das regiões, acampamentos para os trabalhadores, treinamentos, tem esse grupo aqui, Divinas no Brilho de Ouro, que são parceiras mulheres e parceiras dessa Secomip aí, que é uma cooperativa, com projetos, então, de oficinas de joias, né? Aqui tem também outra comunidade, os aspectos ambientais aí, né? Eu botei ali também o tema do desenvolvimento, dos objetivos que estão envolvidos aí, né? Então, a Secomip também, ele trabalha com essas comunidades para substituir maquinário para eles não usarem mais mercúrio. Então, ali aparece uma concentradora centrífuga, né? Para recuperar melhor. Depois tem nessa outra cooperativa, a Ouro Puno, uma mesa gravimétrica também, para eliminar operações ecológicas na região, projeto piloto de revegetação, fertilização do solo, né? Eles têm fazendas de sementes locais. E aqui também a parte de saúde, né, do objetivo 3, mostrando ali como que era antes e como que era depois. Aqui um outro exemplo do modelo de mineração responsável na Colômbia, aqui, né, mostrando os objetivos 12 e 8 aí, que são organizações certificadas por 8 anos consecutivos, né? São as primeiras a exportar, então, o ouro com esse certificado, com localização. Em 2014, criaram, né, emprego formal, o valor do prêmio, né, que foi investido por eles, então, em segurança e saúde, o apoio à Covid, estudos ambientais, doações para escolas, lares de idosos e etc., né? Aqui um outro exemplo, então, de vários objetivos aqui. Então, estradas, operações das minas participa da manutenção das estradas e sinalizações, suporte de comunidade, as calamidades, contribuição para o Dia da Mulher, suporte a pequenos projetos aí, né? Então, seguindo na linha do colega, né, do Fernando, eu botei também oportunidades que eu acho que estão chegando aqui para a universidade. Eu acho que eu consigo ver, como esse exemplo que eu dei para vocês, são os projetos de extensão pesquisa, né, que eles não têm nem espaço ainda para a gente botar nos nossos currículos. A gente tem que botar sempre ou pesquisa ou extensão. Eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar, porque eles são as duas coisas, né? Eu acho que é uma oportunidade muito grande na Unicamp, nas universidades estaduais, nas federais, a curricularização da extensão, porque a gente está começando a desenvolver projetos, né? Eu estou botando os exemplos aqui do IG, projetos com o assentamento Milton Santos, que é essa disciplina interdisciplinar de extensão, coordenada pelo professor Vicente Verdes, do IG, mas envolve mais de 6 pesquisadores de várias áreas, né? Medicina, o Gustavo, o professor Jefferson Picanso, do IG, Marta, da FEAGRE, outros professores, que chama a extensão universitária e a troca de saberes, interações da Unicamp com a comunidade de assentamento Milton Santos, né? Aí tem grandes projetos também sendo desenvolvidos no Marielle Vive, e eu acho, então, que desenvolver esses projetos de extensão e de pesquisa e extensão interdisciplinares nesses temas fazem a comunidade, inclusive de estudantes, se envolverem desde o início com projetos que a gente julgue, então, urgentes hoje em dia, né? Como poderia ter citado muitos exemplos, outros exemplos de colegas, mas, enfim, eu resolvi ficar aqui na nossa área. Então, como disse o Fernando Nogueira, também nós somos geólogos sociais hoje em dia, né, Fernando? E eu acho que a gente tem que passar para todos os profissionais da área de exatas. Ele mostrou a foto lá dos engenheiros, né?
não existe área exata sem área social. Nós temos que desenvolver nos nossos estudantes, desde o início, esse olhar, seja lá de que área ele seja, né? Um olhar interdisciplinar, onde ele tem que aprender todas as outras áreas e trocar, né? E ter esse olhar, então, do entorno onde ele está trabalhando e qual é o papel dele naquilo ali. Acho que é isso. Obrigada. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria José, pela fala. Muito importante o final, né? De que os nossos alunos precisam ter essa visão, né? Que não existe ciências exatas sem a parte social. Acho que fica aqui o recado, né? Para quem é da área de engenharia, principalmente, né? Engenharia civil, que lida com o ser humano, né? Diretamente, interfere na vida dele diretamente. Bom, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o professor Matheus Batistella, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Ecologia pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciências Ambientais pela Indiana University. É pesquisador da Embrapa e docente permanente da Universidade Estadual de Campinas no programa de doutorado em Ambiente e Sociedade. Tem atuação interdisciplinar, principalmente em dimensões biofísicas e humanas das mudanças globais, ecologia de paisagens e de vegetação, uso e cobertura das terras, pesquisas e inovações geoespaciais para a agricultura, ambiente e sociedade. Muito prazer. Você tem a apresentação? Tá. Eu acho que qual que é essa aqui? É a sua? Essa. Então, peraí só um pouquinho que eu acho que eu tenho aqui. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite a participar desse seminário. Obrigado particularmente à Cameja pela iniciativa e à Unicamp em geral, né? O tema que eu trouxe aqui para vocês, e que tem a ver, logicamente, com o tema desse painel, dessa mesa, eu estou chamando de uso e cobertura da terra, não ocupação, mas essa é uma outra discussão que nós não vamos ter nesse momento, né? Eu estou considerando o uso e cobertura da terra a raiz do nosso problema, desse problema da emergência climática, e nosso, quando eu digo nosso, eu quero dizer Brasil, né? A gente anda por aqui mesmo? Então, pensando na pergunta inicialmente proposta pelo seminário, eu fiquei me questionando se o termo universidade se referia especificamente à Unicamp ou se referia a todas as universidades, ou ainda, de forma mais geral, a quem faz ciência e ensino no Brasil. Preferi ficar com essa última opção, que a resposta aqui é para todos nós, né? Funciona para as universidades, para a Embrapa, os institutos de pesquisa, etc. Segundo ponto que a pergunta me fez pensar é que é a natureza multiescalar desse problema do uso e cobertura das terras no Brasil, né? Me lembrou até uma provocação de uma colega da Darla Monroe, uma colega americana, que transmutou aquela velha máxima do pense globalmente, haja localmente, para um desafio do mundo globalizado, que é pense localmente, mas haja globalmente, né? Ou seja, para enfrentar a emergência climática, pequenas iniciativas são importantes e fundamentais, mas nós precisamos de escala aqui mesmo, né? E então essa noção de que o tema possa ser tratado no âmbito do hub aqui de sustentabilidade da Unicamp, né, ou do município de Campinas,
onde a porcentagem de vegetação nativa do município cabe em uma das nossas mãos, né? A região metropolitana, o Brasil como país ou o próprio planeta. Nós vamos então passear por essa apresentação focando no país, né? Também fiquei pensando sobre causas e consequências da emergência climática, né? Olhando esse banner aqui, talvez vocês possam fazer exercício em cada figura dessa aí, o que é causa, o que é consequência. Me parece que tem muito mais consequência do que causa aí no banner. E a pergunta que me ficou será que nós estamos mais preocupados com as consequências do que em atacar as causas? E, por outro lado, essa dicotomia entre a mitigação e a adaptação é um outro pano para manga que eu não vou discutir aqui nessa apresentação, porque não vai dar tempo. Se nós estamos falando de mudança climática, parece consenso de que o principal motor das mudanças climáticas se chama gases de efeito estufa, certo? As emissões. Por isso que os países estão fazendo inventários de emissões. Um deles é esse do Brasil, que no dado de 2021 mostra que 60% das emissões brasileiras são consequentes de duas coisas, duas atividades: a agropecuária e as mudanças de uso e cobertura da terra, leia-se para facilitar desmatamento. Se fosse Estados Unidos, e eu imagino que o painel dessa manhã tenha tratado desse tema, a questão da energia se torna muito mais importante, né? Então, se somar as 3 fatias de pizza ali de baixo, a indústria, o transporte e a energia elétrica, cerca de 80% das emissões deles estão nesses setores, 10% está na agropecuária, né? Na China, embora as fatias de pizza sejam um pouco diferentes, também cerca de 80% é energia, transporte e indústria, não é agropecuária. Lógico que isso aqui são números relativos, talvez 1% da China ou os 10% dos Estados Unidos de agropecuária sejam números absolutos não tão distantes do que os nossos 30% da agropecuária, mas dá uma dimensão de onde atacar o problema. De forma até simplista, se me perguntassem o que o Brasil deve atacar, eu diria o desmatamento e as emissões das emissões da agropecuária em primeiro lugar, lógico, sem deixar de lado as outras fontes de emissão. Então, o fio condutor dessa apresentação vai ser um trabalho publicado recentemente, né, numa revista da família Nature, e que foi liderado pelo Ramon Bicudo da Silva. Ramon, por favor. Ou seja, se tiver qualquer coisa que vocês não gostem, que vocês podem falar com ele, tá? Esse trabalho ele lida com uma grande massa de dados, né? Pela primeira vez, os dados do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, um advento da nossa última reforma do Código Florestal, foram extensamente trabalhados, né, para chegar em alguns dados que eu vou mostrar rapidamente aqui. Esse universo, qual que é? O universo do Brasil. É um universo de 6 biomas, dos quais nós vamos tratar de 3, a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. Nós estamos falando aí em 80% do território. É um universo de mais de 5 mil municípios. Eu estou falando grosso número aqui, mas também será, vamos falar de mais ou menos uns 4 mil deles, né? E um universo de mais de 5 milhões de propriedades rurais, e que nós vamos falar de umas 4 milhões delas, né? Logicamente eu não vou passar por todos esses números e gráficos, faço algumas conclusões após as figuras, né? Mas na Amazônia, essa primeira parte da figura que vocês veem à esquerda,
e nós estamos lidando apenas com as propriedades rurais aqui, nós não estamos falando de unidades de conservação, terras indígenas, etc., 64% dessas propriedades rurais na Amazônia são cobertas por vegetação nativa. Tá? O grau de qualidade ou de degradação dessa vegetação é uma outra história, mas é uma cobertura vegetal nativa, mapeada, no caso pelo Biomas, com um alto nível de acurácia, né? E outros 31% é pastagem, 4% é soja na Amazônia. Então, cuidado ao demonizarem a soja na Amazônia, porque vocês estão falando de 4%. Na coluna do meio nós estamos com a Mata Atlântica, né, onde o conjunto de usos e coberturas no âmbito das propriedades rurais é muito mais diversificado. 28% é vegetação nativa, 26% é pastagem, 10% é soja, né, 7% é cana-de-açúcar e assim por diante. E no Cerrado, nós estamos falando de 46% de vegetação nativa, 28% de pastagem, 11% de soja, etc. Isso já dá uma dimensão do que é esse universo e esse conjunto de usos e coberturas que se encontram nas propriedades rurais brasileiras, né? Os números, assim, para quem conhece Código Florestal, por exemplo, na Amazônia, a reserva legal é de 80%. Supostamente, o proprietário tem que manter 80% da propriedade com cobertura vegetal nativa. Então, só esse número aqui de 64 já indica, de alguma forma, que existe um déficit. E assim por diante nos outros biomas, né? Para complicar um pouco mais, o artigo mostra sobreposições que existem no CAR ainda hoje entre os limites das propriedades rurais e, por exemplo, áreas de conservação e territórios indígenas. Na Amazônia, essa 10% do território definido como área de conservação e terra indígena está, de alguma forma, com sobreposição com propriedades rurais. Isso prejudica imensamente o entendimento do processo, né? E também dá margem a muitas falas equivocadas com vieses claros, né? Por exemplo, existe desmatamento em unidade de conservação e território indígena? Existe. Mas quanto desse desmatamento está na área de sobreposição com propriedade rural? É uma pergunta que só esse tipo de abordagem pode responder. Na Mata Atlântica, 42% desses territórios que estão sujeitos à sobreposição. E no Cerrado, 25%. Somando tudo isso, dá uns 25 milhões de hectares. Vocês lembram aquela figura dos jornalistas, né, que usa um campo de futebol, né, como analogia para 1 hectare. Então, nós estamos falando aqui de 25 milhões de campos de futebol, né, onde existe sobreposição no cadastro ambiental rural do Brasil entre áreas de conservação, territórios indígenas e propriedades rurais. Ou seja, primeira coisa que a universidade, o Brasil, o governo, todo mundo precisa fazer é validar esse cadastro ambiental rural, é acelerar esse processo, melhorar a qualidade dessa base de dados, porque ela é muito importante para o monitoramento e para as soluções possíveis, né? Aqui o Ramon ainda liderou uma estimativa do estoque de carbono, né, nesse caso na Amazônia, e do lado direito da figura vocês veem as propriedades, né, numa pequena área, e mostrando o quanto dessas propriedades foram anistiadas, né, no último Código Florestal em 2012, da restauração de vegetação nativa por conta das palavras da lei, né? Então, na primeira figura à esquerda, a última classe ali está falando em mais de 100 hectares de vegetação nativa naquelas específicas propriedades do marrom escuro ali, que deveriam ser restauradas e não precisam porque foram anistiadas no código. E na última figura da direita, a quantidade de carbono equivalente
relativa a essa restauração. Então, as propriedades que estão delimitadas em preto, nós estamos falando aí em mais de 19 mil toneladas de carbono que deixaram de ser restauradas naquela propriedade, por conta do novo Código Florestal. Então, em suma, esse trabalho está mostrando que, primeiro, mais de 90% das propriedades rurais brasileiras são aquelas que têm até 4 módulos fiscais, e esse módulo fiscal pode ser de 100 hectares, ou seja, é difícil chamar de pequena uma propriedade de 400 hectares, né? Os suíços que o digam, né? Mas somando essa anistia, né, nós estamos falando em mais de 19 milhões de hectares que o Código Florestal de 2012 deixou de exigir que os proprietários restaurem, né? Além disso, no último código, vocês lembram, tem aquela possibilidade do cômputo das áreas de preservação permanente, beiras de rio, morros com determinada declividade, etc., no cômputo da reserva legal, ou seja, ainda podemos liberar um pouco mais de carbono se a gente levar em conta esse cômputo, né? Os números são que, com isso, na Amazônia nós teríamos ainda uma redução adicional de mais 17 milhões de hectares, na Mata Atlântica mais 1,3 milhões de hectares. Em suma, o impacto desse Código Florestal para os estoques de carbono pode chegar a 6 gigatoneladas, né? Olhando no nível da propriedade, a gente percebe também que 51% desse desmatamento entre 2012 e 2020, entre o novo Código Florestal e poucos anos atrás, no âmbito das propriedades rurais, ocorreu em pequenas propriedades, essas até 4 módulos fiscais, na Amazônia, na Mata Atlântica, o Cerrado. Desfazendo um outro mito aí, né? De que pequena propriedade não desmata, desmata sim, viu? Desmatou metade do desmatamento nesses 3 biomas. E 50% do desmatamento entre 2012 e 2020 ocorreu dentro das áreas declaradas como reserva legal. Então, propriedades não só desmatam, como desmatam nas áreas que eles próprios declararam como reserva legal. Ou seja, é um claro descumprimento do Código Florestal. Então, fica aqui um alerta para a próxima revisão do Código, que os ruralistas certamente estão articulando, não tenho dúvida disso, que é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Porém, e aqui eu quero passar para uma parte mais de solução e não de problema, onde se emite o gás de efeito estufa no Brasil, os 60% que eu mencionei no início, lendo-se desmatamento e pecuária, também se produz alimentos, fibra, energia para o Brasil e para o mundo. A Isabela Teixeira falou aqui que 75% da carne produzida no Brasil é consumida internamente, né? Tem uma série de mitos assim, que a gente precisa desfazer se a gente quer continuar também com um padrão de autossuficiência na produção agropecuária. Então, um outro artigo que está na sua última fase de revisão, então eu não estou mostrando muitos resultados deles ainda, mas sai em breve, né? Ele focou numa parte da Amazônia, no estado do Mato Grosso, uma parte da Amazônia legal, né? É um dos poucos estados brasileiros, né, que tem parte de 3 biomas, né? O Amazonas, o Mato Grosso tem parte do bioma Amazônia, do bioma Cerrado e boa parte do bioma Pantanal. E, além disso, Mato Grosso é só o maior produtor de soja, de milho, de algodão e de carne bovina do Brasil. É o principal produtor, né? Esse trabalho usou uma análise multicritério, levou em conta vários fatores, como o uso e cobertura da terra e suas mudanças, o estoque potencial de carbono, a conservação da biodiversidade, oportunidade para a produção agropecuária, distância de vegetação natural, pensando em banco de sementes para restauração, né? Quem trabalha com ecologia e restauração sabe a importância disso, e o próprio bioma
uma que tem a sua limitação de reserva legal no âmbito das propriedades, números diferentes, né? E gerou cenários para algo que nós chamamos de nexo carbono, biodiversidade agropecuária, com áreas prioritárias para restauração. Como eu disse, eu não vou mostrar dados, mas eu vou falar que vou dar um spoiler, que a coisa está feia. Porque essa restauração, que é sempre colocado também, além de ser uma meta, né, do nosso INDC, é colocada como uma das possíveis soluções para a mitigação, né, dos problemas climáticos no Brasil. Ela afetaria 60% da produção agropecuária das propriedades do Mato Grosso. Ou seja, restaurar o que a gente precisaria restaurar faria a gente produzir 60% menos carne, soja, milho, algodão no Mato Grosso. No melhor cenário, 40%. Então, nos parece, essa é a indicação que esse paper vem trazer, que apenas mecanismos de compensação parecem ser soluções viáveis para essa transição de oportunidade, porque chegar lá para o produtor no Mato Grosso e falar, olha, você pode esquecer 60% da sua renda aí, porque agora o negócio é plantar floresta, eu temo dizer que não vai funcionar. E o trabalho, então, mapeou esses hotspots para restauração, que, então, pode apoiar, né, as políticas públicas e a governança dessa solução de duas mãos, aí, de produção e de conservação. E, por fim, o trabalho ainda mostra, por exemplo, os 10 municípios onde o problema é realmente gritante, problema de déficit de reserva legal, né? E particularmente o entorno do Parque do Xingu inteiro é uma região que merece muita atenção. Cuidar de Xingu. Portanto, a universidade e a ciência no Brasil, essa é a última mensagem que eu queria deixar, elas devem sim se engajar mais na busca de alternativas plausíveis para o mundo rural. E esse é o desafio, porque é onde nós não estamos. Obrigado. Obrigada por todos os palestrantes, excelentes apresentações, pela reflexão aqui da gente. Vou abrir aqui a plateia, as perguntas. Nós temos também perguntas no chat do YouTube, mas a gente pode começar com algumas perguntas aqui. Centralizamos, né? Colocamos a pergunta lá do pessoal remoto também, e aí a gente pode colocar uma resposta. As perguntas? Boa tarde. Eu não tenho uma pergunta a fazer, porque as intervenções foram brilhantes. Tem só uma nota de pé de página do professor Fernando Nogueira, porque aí não precisa mais ter que citar literatura sobre a falácia dos desastres naturais, porque se procurar na decisão do Fórum de Ministros de Meio Ambiente da América Latina e Caribe, que foi realizado no ano 2000, com base no documento da CEPAL, sobre o planejamento regional, a ONU declarou oficialmente que não existem desastres naturais. Existem fenômenos naturais que são transformados em desastres pela ação do homem. Então, eu digo uma nota de pé de página, mas só porque a gente não precisa perder tempo mostrando referência para dizer, olha, isso aí já está errado. Está 23 anos oficialmente errado, declarado pelas Nações Unidas. Não existe desastre natural. O último desastre natural que a gente teve, nem esse foi natural, mas já está irreversível. Obrigado.
perguntas, plateia? Eu teria uma pergunta para a professora Maria Elisa Maluf, que foi comentada a questão do reconhecimento do mercado para alteração de matriz energética dos fontes sustentáveis em decorrência do atual cenário da transição dos carros para os carros elétricos atualmente no Brasil. O quanto dessa nova fonte de baterias de íon lítio, que são oriundas da exploração de minerais como o manganês e o cobalto, eles agravam essa questão da emergência climática, porque a gente tira o foco principalmente da questão da emissão do gás carbônico e começa a focar muito mais na questão da exploração desses minerais. E o quanto isso afeta diretamente essa questão da emergência climática. Professora Maria José, essa pergunta, inclusive, faz de encontro com o Guilherme, que fez uma pergunta. Você assistiu o Guilherme? Não. Que fez uma pergunta no chat exatamente nessa linha, né? Considerando o aumento vertiginoso da demanda de metais necessários para a produção das tecnologias verdes, ele gostaria de saber se ainda assim elas têm potencial de trazer um futuro mais sustentável, ou se para resolver o problema a descarbonização da economia estaria gerando vários outros. Mais mineração, mais poluição, mais conflitos, mais perda de biodiversidade, etc. Eu ia perguntar... Estão me ouvindo? Sim. Eu ia perguntar se era o Guilherme também, porque eu tinha respondido, né? Mas eu acho ótimo essas perguntas, né? Porque era meu objetivo mexer com esse tipo de coisa. A minha resposta para o Guilherme no chat foi: não temos dúvida que precisamos mudar a economia para baixo carbono. Isso é ponto pacífico. Não é isso aí que está em jogo, né? O que eu coloquei foi: o que gosto de mostrar é que não vamos parar de minerar. Isso é certo. Vamos mais, né? É isso que está mostrando. Vamos buscar metais ainda mais raros, né, com uma percentagem na crosta terrestre muito menor, em locais muito mais difíceis, né, politicamente complicados. E acho que não devemos ser ingênuos, né? A minha ideia é mostrar que o trabalho que se faz com a discussão da sustentabilidade na mineração tem que ser feito, né? A gente tem que melhorar a qualidade da mineração, né? Existem outras organizações, ONGs, que trabalham com mineração para todos, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem que discutir, por exemplo, o capitalismo selvagem e as grandes corporações, e nisso incluir a mineração de grande escala como mais uma, né? Então nós temos que pensar nos processos como um todo e não demonizar a mineração sozinha, né? Porque eu acho que tem um lobby muito grande, se a gente olhar em termos da mídia, de que a mineração é demoníaca e o agro é pop, né? Então, assim, tem alguma coisa que não bate, né? Aí, nessas caracterizações, né? E acho que sim, eu acho que a discussão é assim, inclusive não é só a mineração, a discussão ela tem que ser a discussão de toda a cadeia de um produto que está sendo produzido. Todos eles são produzidos com mineração, né? Não tem nenhum que eu conheça e que o pessoal não conhece, desde o papel, da caneta, do que a gente quiser, das casas, de tudo. Do celular que a gente usa todo dia e demoniza a mineração. Então eu acho que as discussões têm que ser, como os colegas colocaram, elas têm que ser mais aprofundadas, né? Como diz o professor Fernando, nós estamos nesses espaços, né? Não tem como a gente não discutir aqui dentro, não ser ingênuo, e eu acho que a partir daí a gente
desenvolver, mas eu não tenho dúvida que a mudança tem que ser feita, né? Obrigada, eu acho que é isso. Obrigada, José. Eu só queria fazer uma provocação, porque a sensação que dá, Colocar um problema no som do microfone. Você vai ter que ligar o teu som. Pronto. Acho que agora vocês conseguem me ouvir, né? Não tá tendo nenhum som duplo, não, né? Tá. Eu queria só fazer uma provocação para a mesa, porque a sensação que eu tive quando a gente estava falando de energia hoje, também pela fala na área de resíduos sólidos, e o que o Matheus acabou de falar, que você não vai conseguir convencer uma pessoa que produz hoje a produzir no Mato Grosso, principalmente 60% a menos. Daí a pergunta sobre as baterias é que parece que a economia na sustentabilidade ela tem um teto, né? Então, quando a gente fala de energia renovável, a gente está falando de mineração, a gente está falando de baterias, a gente está falando de carro elétrico, e a gente também está falando de riscos que vão aumentando a partir do momento que você vai minerando mais, que você vai explorando mais esses recursos que são tão raros, né? A gente vê isso já na África, não só riscos ambientais, mas riscos sociais também. Então, a impressão que eu tenho, e daí eu queria perguntar isso também para a mesa, é que tem um teto, né? Até onde a gente pode consumir, até onde todo mundo pode ter um carro elétrico, onde todo mundo pode ter 2, 3 celulares, né? E eu acho que a sustentabilidade está forçando a gente a pensar nisso, né? Que não necessariamente é para todos, a todo momento e a toda hora, né? Então, até que ponto vai ter carne para todo mundo comer todo dia, 3 vezes ao dia, né? Então, essa é a pergunta que eu queria lançar para a mesa. Fiquem à vontade para comentar. Vamos fazer uma primeira reflexão. O teto é de cada um, mas o teto é de todos também, né? E eu queria lembrar, parafrasear uma fala da Isabela Teixeira aqui na sessão de abertura. O teto talvez seja inatingível, né? Nesse momento ele parece ser difícil de atingir, mas o teto da redução de emissão, quer dizer. Mas falta foco também. Precisa de foco. Por exemplo, ela citou o caso do anunciado desmatamento zero proposto pelo nosso atual presidente, o que é louvável. Mas para chegar no desmatamento zero, a gente precisa começar em algum lugar, né? Vamos começar nos lugares mais críticos, né? Os maiores desmatamentos, nos mais fáceis de monitorar. Ela deu o exemplo de assentamentos rurais, por exemplo, e nas unidades de conservação em territórios indígenas, onde é relativamente fácil de monitorar, e lá é inaceitável que exista. Em todo lugar mas ali, então, é o primeiro que tem que atacar. Então, se a gente for por foco, talvez a gente chegue mais perto aí na solução. Professor Fernando, professor Marcelo. Vou por esse caminho do foco, né? Se a gente for acompanhar os desastres que acontecem no país, a gente vê que quase a totalidade deles assim, se expressam principalmente nos territórios mais precários, vulneráveis. Acho que para fazer uma adaptação urbana, né, eu acho que o foco tem que estar nas cidades para adaptação frente às ameaças, ou seja, adaptação em prevenção de riscos. Nós vamos ter que ter duas frentes. Uma frente que é de reformas urbanas, reformas da infraestrutura, né? Ou seja, toda essa opção das cidades crescerem e fazerem avenidas as avenidas marginais aos fundos de vale, né? Impermeabilizando as planícies de inundação dos córregos e rios,
ela é a construção da inundação, né? A famosa polêmica entre o Prestes Maia e o Saturnino de Brito, que gera uma cidade com essa lógica, né? Mas, então, as grandes reformas urbanas são fundamentais num país que tem pouquíssimo hábito de fazer reforma urbana. Mas nós temos que caminhar para isso se quisermos fazer a adaptação de verdade, não seja um monte de palavras vazias. Mas muito mais barato e muito mais imediato é usar um pouco do orçamento público para melhorar os ambientes precários, né? As favelas, os lugares isolados. O custo disso em relação às grandes reformas urbanas é muito pequeno. Então, esse investimento relativamente pequeno, de ter uma parte do orçamento para num lugar que nunca foi dotado de orçamento público, né? E por isso que o risco é um indicador das disfunções urbanas, né? O risco é claramente isso, ou seja, ele indica onde a cidade não foi feita, né? Onde a cidade não foi cuidada, ou seja, lugares, eu não sei muito de Campinas, mas em São Paulo, Perdizes, por exemplo, era uma enorme área de risco antes de receber tanto investimento de orçamento, né? Morumbi, né? Vila Madalena, tem um monte de trechos ali que só não é área de risco porque teve investimento público. Grande parte das favelas também podia virar parte das cidades se tiver investimento nisso. Eu vou responder um pouco para o lado da provocação, né, da mesa. Eu acho que é fundamental essa pergunta, sabe? E eu vejo isso há muitos anos sendo levantados por países como a Noruega, a Suécia, nos eventos que eu vou, que é até quando a gente vai consumir, né? Quanto a gente vai trocar de celular todo ano? Quanto a gente não vai reciclar todos esses chips que já tem, todos esses elementos raros, né? Quantos carros a gente pode ter? Então, eu acho que essa é uma discussão também muito urgente, porque a mineração, ela vai com a demanda, gente. Ninguém vai sair minerando um negócio que não vai vender. Então, né, a gente pensando em toda essa demanda para essas mudanças aí de matriz, tem que ter um planejamento, tem que ter um estudo. Então, assim, em vez de demonizar, eu acho que o professor também falou ali no final, né, do Mato Grosso, que eu estava lá agora, essa semana, né, só descer de avião em Sinop, que é a capital do agronegócio, a gente vê aquela expansão de agricultura toda, né, pouca agricultura familiar. Por outro lado, a população não tem políticas públicas, porque a maioria do pessoal, inclusive, é contra a política pública. Mas daí, quando eles vão usar, não tem nem o SUS. Eles têm que ir a médicos particulares. Então, eu acho que tem uma discussão de ordem política aí que a gente não pode fugir, né? E essa discussão do limite do progresso, eu acho que é o que fica, né? Quando nós vamos começar a discutir aonde a gente vai chegar? Não vai ter fim? Com recursos que não são renováveis, a gente não quer... Não, a gente quer um progresso sem fim. Não dá. Se me permitem colocar um aspecto que a gente discutiu bastante hoje, também de manhã, é mesmo essa ideia do consumo, né? O consumo consciente. A gente está buscando mineração, alguns recursos, fontes renováveis, mas a gente não pode viver fora, né? Isso tudo tem que ser dentro do contexto do consumo consciente, né? De uma eficiência que, como já foi dito de manhã, não faz, né, muita alarde falar em eficiência, né? Ser mais eficiente do que deixar de consumir. Mas eu acho que isso é um ponto fundamental, a professora Maria José também colocou aqui. Bom, vocês têm mais algum comentário? Sim? Leila? Não, em primeiro lugar, quero agradecer as apresentações.
particularmente do meu amigo Matheus Marcelo, gostei muito. Matheus, muito obrigada. Gostei também da exposição do professor Fernando e da professora Maria José, mas eu queria colocar um ponto que eu concordo, a gente já discute isso quase todo dia, né, Matheus? Eu concordo totalmente com as questões que o Matheus colocou, principalmente no nível de elaboração dessa pesquisa, que se tem algum problema, não é do Ramon. Mas, então, assim, é uma pesquisa brilhante. Mas o que eu queria dizer para você é assim, que é o que eu acho que a questão que a Maria José colocou, este é o ponto. Né? A questão não é o desmatamento zero aqui ou ali, é uma questão extremamente relevante, extremamente importante. Mas é alguma coisa que vai estar para além disso. Né? Nós não podemos continuar vivendo neste nível de problema que está no nível da emergência. Então, eu não quero ser assim, tão sociólogo, mas o que eu quero dizer, eu estou conversando com a Edna aqui. A questão, o ponto é assim, aonde nós vamos chegar? Né? Qual é essa modernidade suicida, que é este capitalismo, nós não vamos ter retorno. Né? Então, a gente tem que pensar em toda a estrutura societária. Eu concordo totalmente com o professor Fernando que a questão das cidades é fundamental, a questão do rural é fundamental, a questão do consumo é fundamental, da mineração. Mas eu acho que a gente vai ter que pensar em coisas mais holísticas e estruturantes para tentar minimizar essa situação. É só um comentário, uma provocação para a mesa de amanhã, que vai ter que pensar em soluções. E a outro ponto, só para avisar, o Gavi nos avisou, este seminário está sendo gravado e estará à disposição do YouTube a partir da semana que vem. Então, isso é bastante importante também, e eu agradeço só o... Não, o YouTube é Climate Unicamp, tá bom? Obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário a partir das últimas perguntas do que a Leila falou, porque a gente vê bem claramente que a conta não fecha, né? Que a gente está tentando fazer com outros recursos não renováveis coisas, né? Para continuar, porque a gente está sendo tocado pelo tal do realismo. E a gente costuma repetir muitas vezes alguns chavões que já entraram para nossa vida com a tal coisa ingênua. Eu também vejo muita ingenuidade quando fica evidente, a gente tem vergonha de falar, que a gente está realmente nesse modelo suicida, como diz a Sônia. Então, desculpa, a Leila, a gente, o problema vai se resolver de um jeito ou de outro. Porque nós, não estando aqui, eles se resolvem também. As eleições, por causa do mundo, vão pagar. Então, a gente tem esse outro lado que precisa se mostrar também um lado ingênuo. Por que a gente está indo para lá? Né? Porque tem medo de pessoas não precarem, a gente vai para lá. Então, eu me pergunto o seguinte: à luz das pesquisas que todos nós fazemos, todas as pesquisas, nas áreas, nas diferentes áreas que estão representadas aqui no evento todo, que são todas muito importantes e têm oferecido muito para essa reflexão, eu me pergunto quanto é que seria viável a gente começar, já que não tem jeito, a gente começar simplesmente a se colocar na posição em que nós estamos, para a qual nós estamos sendo pressionados. Então, o quanto é que a gente não tem que pensar todas as soluções à luz da economia do decrescimento? Né? Porque, vejam, se a gente... eu não estou dizendo que essa é a solução, eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada, mas eu me corre aqui dizer para vocês, para a gente discutir juntos, né, para pensar, que eu tenho certeza que vocês são mais investidos de informações para discutir isso. Eu sou historiadora, como eu disse aqui, né, e não sou historiadora da contemporaneidade, então eu confio muito no que vocês têm para comunicar, mas eu tenho essa perspectiva. Então, essa questão holística que foi comentada agora pela Leila, e que a gente está resistindo a ela, não é essa economia do crescimento, ou uma outra coisa, a gente não precisa chamar de crescimento. Qual seria o nome? Né? Eu fico pensando naquele modelo que a professora de Oxford, né, Kate Haworth, propôs, que é um modelo que parte de um princípio extremamente ingênuo, de que a gente está sendo enganado por uma representação impossível do crescimento indefinido,
que não tem como isso, em nenhum momento da história da humanidade, corresponder a algo razoável, e a gente acredita naquilo com uma fé tremenda. Então vamos mudar o modelo, vamos trocar esse gráfico numa rosquinha, né? A tal da economia Dante. Eu acho que, e o que ela propõe lá, e não tem saída, porque o que ela propõe tem que ter o limite o limite dos direitos humanos e o teto das condições ambientais. Né? E por mais que o Elon Musk e os outros rapazes lá do grupo do espaço queiram explorar asteroides, a Lua, Marte, sei lá o quê, as luas de algum outro planeta do sistema solar, isso tudo são soluções para poucos. Num momento que a gente não sabe nem se dá tempo, porque a gente não tem um monte de coisa para isso. E, pois mas eles estão vendendo como, né? Estão propondo isso para a nossa imaginação. Ao invés da gente pensar, né, nos nossos problemas, eles estão desviando a nossa imaginação. Então, é tão absurdo quanto talvez a rosquinha da Kate Raworth. Né? Ela está propondo também uma mudança de imaginação, porque eles têm sucesso e ela não tem. E me parece que a dela é mais útil, plausível, né? Porque está descrevendo a nossa situação. Então, eu queria, assim, por que a gente não se coloca dentro de... Não estou dizendo que tem que ser a palavra de crescimento, mas qual é o conceito que vai ajudar a gente a se colocar dentro desse panorama que concilie a necessidade de uma economia renovável com o uso de recursos renováveis. E como que a gente faz um planeta com essa quantidade de população, né? Porque a gente sabe qual é a resposta que a direita quer apresentar para esse contexto, com esse número de gente no planeta. Não é a resposta que a gente quer, né? Eu sei que não tem uma resposta agora, mas eu acho que a gente tem que se impor esse desafio, porque estão respondendo pela gente e estão respondendo de um jeito que a gente não acredita, né? Não, só queria aproveitar o gancho da última intervenção para fazer um pouco de publicidade, que todas essas perguntas, por favor, não deixem de vir amanhã, porque o que eu quero concentrar na minha apresentação e nas soluções é exatamente em 3 eixos. Primeiro, se não falar em decrescimento ou crescimento zero, a gente está fazendo empolgação, já que estamos falando de soluções. Segundo, essa questão dos limites, eu pensei que já tinha sido resolvida há mais de 20 anos pelo Buckminster Fuller, Herman Daly e outros pensadores, que resumiram muito bem numa frase sempre repetida: só quem acredita em crescimento limitado, infinito, são os loucos ou os economistas. Então, amanhã eu quero retomar um pouco isso. E o terceiro, que é uma provocação que eu quero fazer amanhã, mas eu não quero perder a oportunidade de perguntar aos que a gente tem hoje na mesa, que fizeram apresentações sobre brilhantes, que é a seguinte: a Leila também já tocou nisso. Tudo é prioritário. Portanto, nada é prioritário. É o desmatamento, é o rural, é a cidade. E eu fico pensando se não existe aquela célebre medida que a gente chama muito academicamente enxutar o pau da barraca. E aí, se o problema é chutar o pau da barraca, quando a barraca desarma, a minha provocação é: será que vale a pena a gente discutir? Claro que vale, por definição, inclusive porque a gente se encontra no Unicamp. Discutir cidade, discutir tudo que a gente está discutindo, ou se concentrar em uma coisa só que poderia ser o pau da barraca que tem que ser chutado. Acabou o petróleo. Não pode mais ter combustível fóssil. Será que isso não muda o consumo, não muda o padrão de produção, não muda o urbanismo? Então eu fico me perguntando, por que a gente não concentra a nossa imaginação, o nosso brilhantismo acadêmico, para mostrar como é que é possível abolir o petróleo e os combustíveis fósseis? Só uma provocação, porque está na hora do real. Mais um comentário rápido. Vou ser rápido, porque o Roberto já adiantou o serviço. Era mais ou menos por aí. Porque eu acho que, fiquei pensando, há quantos anos, há quantas décadas as ciências sociais reúnem para discutir lógica capitalista, modelo de expropriação, destruição ambiental, quantas décadas, o debate de 10 décadas, de século, né?
E eu, pelo menos, não estou há um século aqui, mas eu, pelo menos, há algumas décadas, eu estou em grupos, que são nós, inclusive, né, discutindo o que fazer, que soluções, como romper com essa lógica que parece que é incorruptível, né? Ela transita de qualquer maneira, e estamos diante de um outro momento, eu digo assim, que é o novo momento da Amazônia, né? Talvez definitiva, porque agora tem muitos interesses, tem muitos grandes grupos e grandes ideias de uma outra economia, que é a mesma economia, mas com o nome de biodiversidade, né? A bioeconomia, que os povos da Amazônia insistem em não dizer essa palavra, dizer sócio-bioeconomia, outra coisa. Bom, enfim, eu acho que esse debate é um debate muito antigo, né? A crítica ao capitalismo, a crítica à modernidade, todos os grandes pensadores no mundo fizeram crítica, pelo menos na Europa, sobretudo concentrado na Europa, nos Estados Unidos, também na Índia, uma crítica à modernidade, ao capitalismo, e nós continuamos inventando, nós somos capazes de reinventar novas formas de aumentar o consumo. Então, se não é com essa mineração, com esse minério, a gente vai descobrir com certeza outros minérios. E se não for com essa exploração intensiva da agricultura, a gente vai encontrar outras formas de manter também intensiva. Eu acho que é o inverso. Nós trabalhamos muito com a demanda, e a economia impulsionou, que foi a ideia da demanda, a ideia da oferta, e uma oferta relacionada à demanda. Eu acho que agora a gente tem que inverter e tirar uma parte dessa composição e trabalhar com uma outra lógica, né, que é a lógica do devolver o que foi tirado, e não continuar encontrando forma de retirar o que já está esgotado. Né? Então, eu acho um pouco... eu acho que a provocação da universidade é assim, porque a universidade tem se exaurido em fazer pesquisas ambientais, não é? Em todas as áreas. Eu me lembro de um seminário que houve aqui há uns 20 anos, 15 anos atrás, aqui em São Paulo, no lembro se não me engano, na USP, sobre mudanças climáticas, foi fantástico, abriu uma série de novas ideias para pesquisa, e eu acho que a universidade ela patina porque ela não consegue sair como é que se diz, desse compromisso, né, de produzir conhecimento para fomentar o progresso e o desenvolvimento. Então, eu acho que essa lógica, sobre isso que eu acho que tem que pensar, porque senão a gente continua fazendo a universidade ser uma colaboradora no processo de aumento das mudanças climáticas. Enfim, mesmo querendo ser, mesmo sendo as instituições mais críticas desse país, acaba contribuindo para o mesmo processo. Eu acho que o legal é a gente conseguir pensar o inverso do processo. É isso. Desculpe se eu demorei um pouquinho mais para pensar. Pode ser? Bom, por conta também do nosso tempo e também pela próxima sessão, eu só queria fazer um comentário provocando o Roberto no sentido que talvez a única esfera que não foi colocada, que é a área do conhecimento que não foi colocada, foi a questão individual, foi a psicologia humana, né? Eu acho que o tecido social está tão esgarçado, e isso não sou eu que falo, tantos outros pensadores já falaram, que a falta de confiança que a gente tem na sociedade e no outro é tamanha que a nossa sociedade se transformou no individualismo exagerado, né? E esse individualismo exagerado só alimenta consumo. Não vai alimentar decisões que são coletivas, e muito menos no caso da emergência climática, que depende de decisões que sejam globais e coletivas. Então, talvez, se fosse para focar em alguma coisa, e quando a gente vê a questão da agropecuária, de riscos, como aconteceu no litoral de São Paulo, né, que se tornaram comuns, né? Eu acho que as pessoas olham hoje os noticiários e veem no Havaí 90 e poucas pessoas incineradas e ainda vai aparecer mais mortos, como que isso se tornou natural. E isso se torna natural exatamente pela nossa sensação individualista. Uma vez que não está acontecendo comigo, eu desassocio espaço e tempo. Então, eu acho que, infelizmente, a gente vive uma sociedade desconfiada, né? E uma sociedade desconfiada vai ser muito difícil ela ter soluções que sejam altruístas e coletivas, né? Então, a gente vai ver soluções renováveis, economia donut e coisas assim aparecendo. Mas, enfim,